Então, boa noite. Eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite sobre a armadura de Deus. Nós estamos fazendo um estudo sobre a armadura de Deus no grupo de mulheres e eu achei que eu deveria estar trazendo para os jovens, porque é muito importante a gente estar sabendo como usufruir da armadura de Deus, né? Então, lá em Efésios 6, 11, 17, Efésios 6, do 11 ao 13. Eu gostaria que a Brenda pudesse estar lendo para a gente. Brenda, por favor. 11 ao 17? Do 11 ao 13. Efésios 6, do 11 ao 13. Tá, peraí. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Ok. Então, a palavra de Deus diz que a gente deve nos revestir da palavra de Deus, da armadura de Deus, né? E eu não sei vocês, mas quando eu lia Efésios 6, quando eu orava Efésios 6, eu orava, eu lia, né? E eu ficava me imaginando, né? Colocando o capacete, colocando a couraça, e eu ficava me imaginando colocando essa armadura sobre mim, né? Só que eu achava que era dessa forma, né? Eu achava que eu lia Efésios 6 e eu achava que no momento que eu estava lendo, eu achava que eu já estava com a armadura, mas não é dessa forma, tá? Não é assim que acontece. A armadura de Deus a gente tem que é conquistada, a gente conquista a armadura de Deus, a gente busca pela armadura de Deus. Por isso que fala que a gente deve vestir, mas se revestir. De que forma? Tem uma forma para conseguir estar revestido com a armadura de Deus. A gente precisa entender que essa armadura ela é espiritual. E que para vestir essa armadura, precisamos entender qual a função de cada peça da armadura. E o que temos que fazer para adquirir essa armadura? Espera aí que a gente tentando entrar aqui. Todo cristão, ele precisa estar revestido com a armadura de Deus. Assim como fala ali em Efésios 6, do 11 a 13. Né? A gente precisa. Por quê? Porque quando a gente entra numa guerra espiritual, é com essa armadura que a gente vai estar protegido, porque ela é uma armadura espiritual, né? Então, essa armadura, ela nos protege dos ataques dos nossos inimigos, que vivem nas regiões celestiais, que são os espíritos do mal. Por isso, a gente tem que nos revestir com essa armadura. A primeira coisa que devemos entender é quem nós servimos, quem que a gente serve, né? Devemos ter o caráter de Deus, devemos agir como Deus, devemos ter intimidade com o Senhor. Uma das coisas que a gente deve entender, por exemplo, para vocês terem uma noção, é que Deus, ele é a verdade, Jesus, ele é a verdade. Então, se eu vivo na mentira, já não é a Deus que eu sirvo, é ao pai da mentira. Então, por isso que a gente deve ter muito cuidado, porque através de uma mentira, uma mentirinha, a gente já está servindo a uma outra coisa, a não ser a Deus, porque Deus, ele é a verdade. Ele é o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus fala que ele é o nosso general. Nosso general é Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos.
tanto no mundo celestial, quanto também neste mundo. Gente, entrando. Ele é o general dos anjos e da igreja. Todo general dá instruções aos seus soldados. E assim não é diferente conosco, que somos soldados de Cristo, igreja de Cristo. O Senhor, ele nos deixou instruções, né? Para que a gente obedeça ao comando dele, por ele ser o general, né? As instruções estão na Bíblia. O Senhor, ele nos ensina através da sua palavra. Como devemos andar, como devemos agir, como devemos ser. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude a entender a sua palavra. Sempre quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente deve orar ao Espírito Santo para que ele nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê sabedoria e revelação do Espírito por trás da letra, para que a gente possa estar entendendo aquilo que ele quer que a gente entenda, aquilo que ele quer nos ensinar. Quando a gente... uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente deve ler, compreender, meditar e praticar. Essas são uma das formas que a gente consegue, é o começo, é o início, para conseguir alcançar, se revestir da armadura de Deus. É lendo a palavra de Deus, compreendendo aquilo que ele quer que a gente entenda, meditar sobre a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque se essas 4 coisas não andar junto, não tem como a gente ter intimidade com o Senhor, alcançar essa armadura, nos revestir com essa armadura. Porque são princípios para chegar até essa armadura. A gente precisa viver algumas coisas e caminhar de uma forma que o Senhor nos conduz a fazer, a caminhar, para que a gente esteja revestido com essa armadura. Né? A armadura de Deus está diretamente relacionada com as nossas atitudes, nossa mudança de pensamento e de caráter. Quando a gente passa a ter uma intimidade com o Senhor, quando a gente passa a ler a palavra, a meditar na palavra e praticar a palavra, isso já começa de dentro para fora a nossa mudança. Por quê? Porque a gente já não consegue mais ser os mesmos, porque o Espírito Santo começa a trabalhar dentro da gente e começa a mudar o nosso caráter. Se eu minto, eu já não vou mais conseguir mentir. Se eu sou uma pessoa falsa, eu já não vou mais conseguir ser falsa. Se eu sou uma pessoa que gosto de fazer confusão, eu já não vou mais conseguir fazer confusão e nem estar mais no meio da confusão. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de passar a perna nas pessoas, eu já não vou mais conseguir fazer isso. Eu não vou mais conseguir enganar as pessoas. Porque o Espírito Santo vai começar a ministrar isso dentro de mim e vai ser de dentro para fora a minha mudança de caráter, a minha mudança de pensamento, e eu vou começar a praticar aquilo que a palavra nos ensina, né? Que é a justiça, que é a verdade, que é o amor. E a partir disso, a gente começa a ter uma intimidade maior com o Senhor, e o Senhor, ele nos reveste e nos capacita com a armadura dele. As pessoas do nosso redor, elas sabem que somos cristãos, porque a gente não consegue mais ser os mesmos, né? Tem muitas pessoas que, muitos testemunhos que a gente ouve falar, de muitas pessoas, até mesmo no grupo de mulheres, assim, que elas contam, assim, que, mas como que você mudou tanto? Você não é mais a mesma pessoa, parece até uma outra mulher, até o seu semblante mudou. Por quê? Porque a mudança começou. A partir do momento que a gente busca o Senhor, a gente entende que Ele é o nosso Senhor, assim como diz ali no começo, né? Que a gente tem que saber quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, quem a gente serve. A partir do momento que a gente reconhece o Senhor como nosso Deus e Salvador da nossa vida, e a gente começa a buscar na palavra de Deus, isso começa a gerar mudança em nós. E isso é muito forte, é tremendo o que acontece.
porque a gente não consegue mais permanecer da mesma forma. E então as pessoas elas começam a notar a nossa mudança. Uma pessoa que ela é agressiva, ela já não consegue mais ser agressiva, ela se torna mansa, ela se torna calma, porque o Espírito Santo começa a transformar ela. E não tem como as pessoas não perceber a mudança, porque é nítido a mudança, né? Então, as pessoas, o que elas percebem na gente? A forma que a gente agir, a forma da gente falar, a forma da gente se comportar. Principalmente os jovens, que muitas vezes os jovens, alguns, né? Não vou falar os que estão aqui, mas muito dos jovens, pelo que eu vejo, falam muito palavrão, são coisas... E, de repente, o jovem não fala mais palavrão. Nossa, o que aconteceu? Esse menino não fala mais palavrão? Esse menino não fala mais da mesma forma que ele falava? Tem alguma coisa de diferente. Então, é na nossa postura, né? É através da nossa postura, do nosso comportamento, da forma que a gente age, né? Que a gente demonstra para as pessoas que nós somos diferentes, né? Porque as pessoas não vão estar dentro da nossa casa sabendo se a gente está orando, se a gente está lendo a palavra. Eles vão ver a diferença na gente da forma que a gente está vivendo o nosso dia a dia. E isso vai trazer o quê? Vai trazer uma curiosidade sobre elas, né? Para que elas venham também querer conhecer esse Jesus que a gente vive, né? A armadura de Deus, ela representa nossas atitudes no mundo espiritual. Ela representa a capacitação sobrenatural de Deus para que se viva dentro dos princípios do Senhor. Um cristão deve se examinar todos os dias, examinar as suas atitudes. É o que eu estava falando, né? A gente deve se examinar todo dia. Se eu fazia algo, né? Eu não vou mais fazer aquilo, né? Eu não quero mais fazer aquilo porque eu sei que isso vai ferir a santidade de Deus, eu sei que isso vai entristecer o Espírito Santo, então eu não quero mais agir dessa forma e eu preciso mudar, eu quero mudar, né? E eu faço isso, eu preciso me examinar todo dia. Se eu errei, pedir perdão, né? E me posicionar novamente no Senhor, para que eu esteja revestida com a armadura de Deus. Nós não tomamos posse da armadura de Deus. Ela nos possui através das suas atitudes, das nossas atitudes. A armadura de Deus, ela passa a fazer parte da minha vida a partir do momento que eu mudo as minhas atitudes, as minhas ações, o meu caráter, né? A forma de eu agir e de eu pensar. É dessa forma que eu passo a ser revestida pela armadura de Deus. É através das minhas atitudes. Em Efésios 6:10, ela fala assim, ó: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Então, olha só, a gente precisa estar fortalecido no Senhor e no poder do Senhor. Como que eu vou me fortalecer? Buscando o Senhor, estando nele, né? Em oração e na palavra de Deus, confiando no Senhor. É dessa forma que eu me fortaleço nele. O comando principal da armadura é se fortalecer em Deus, buscar em Deus as atitudes que vão nos capacitar para sermos revestidos pela armadura de Deus. Uma das peças as peças da armadura de Deus, elas são o capacete da salvação, a couraça da justiça, sandálias da paz, do evangelho da paz, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a espada do Espírito. Essas são as partes da armadura de Deus, né? Então, assim, essa armadura, ela não pode ser usada, vamos supor, em partes. Eu tenho o capacete e vou ficar só com... Não, ela é um conjunto, né? E esse conjunto, eu preciso buscar por esse conjunto. Mas, de que forma? Tem a forma certa para isso. Tem a forma certa para estar revestido da armadura de Deus. Então, uma das primeiras coisas sobre a armadura de Deus é saber quem é o meu Senhor. Quem é o meu Deus, aquele quem eu sirvo. Esse é o princípio de tudo da armadura de Deus, é saber quem eu sirvo. Quem é o Deus que eu sirvo. Então, a partir daí,
a partir de que eu sei quem é o meu Deus, quem eu tenho buscado, em quem eu tenho crido, esperado e confiado, a partir desse momento, o Espírito Santo, ele vem e começa a me transformar de dentro para fora, e a partir dessa transformação de caráter, de atitude, o Senhor, ele começa a me revestir com a armadura dele. Mas essa parte sobre a armadura, sobre o significado de cada armadura, o que cada armadura como é que eu posso falar? O que cada armadura, ela tem um significado, né? Então, a partir de cada um, por exemplo, o capacete da salvação, ele tem um estudo sobre o capacete da salvação. Tem um estudo sobre a couraça da justiça, o significado, o que ele faz na minha vida, como que eu consigo, como que eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer para estar revestida com a couraça da justiça, como que eu devo andar para conseguir para estar com o capacete da salvação. Cada parte, ela tem um significado e ela me ensina como eu devo agir, como eu devo andar, para poder estar revestida com essa armadura. Mas isso eu vou estar trazendo para vocês a partir na próxima quarta, eu vou estar trazendo a explicação de cada parte da armadura, qual o significado de cada parte, e como eu consigo, né, me revestir dessa armadura de Deus. Então, eu vou estar trazendo na próxima quarta, para não ficar muito cansativo, né, para vocês, mas eu gostaria que vocês estivessem lendo Efésios 6 em casa, né, estivesse estudando um pouquinho, estivesse indo um pouquinho, perguntando para o Espírito Santo, né, o que cada parte da armadura, não é a palavra, não é significa, mas fugiu agora da minha mente a palavra, não estou conseguindo lembrar o que ela significa, o que ela me propõe, né, como que eu devo agir, como que eu devo fazer para estar revestida com essa armadura, porque essa armadura, ela é espiritual. Então, ela já nos mostra que é para guerrear no espírito. É uma proteção no mundo espiritual que o Senhor coloca sobre a minha vida. Porque quando eu oro por uma pessoa, eu tenho que estar revestida. Quando eu oro pela minha vida, eu tenho que estar revestida contra os ataques do mal, contra as ciladas do mal. Então, a gente tem que se revestir. Por isso, eu achei muito importante estar trazendo para os jovens sobre a armadura de Deus. Porque não é assim tão simples como a gente acha. Eu vou ler o Efésios 6 e eu estou com a armadura de Deus. Não é dessa forma. O Senhor, ele faz as coisas tudo perfeito. É com organização. Então, cada parte da armadura, ela tem uma explicação, ela tem um contexto do porquê. Porque se ela fosse algo simples, algo que eu lesse a palavra e eu estivesse imaginando que eu estou colocando a armadura sobre mim, seria muito fácil, né? E a gente sabe que o mundo espiritual, ele não é simples, ele não é fácil, é guerra em cima de guerra. São anjos do mal investindo o tempo inteiro contra as nossas vidas. Principalmente os jovens nesse tempo estão sendo muito atacados. Então, eu achei de grande importância trazer para vocês esse estudo da armadura de Deus, para que vocês estejam revestidos através da armadura de Deus. Mas eu queria que vocês entendessem, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, no meu ponto de vista, eu achava que eu lia Efésios 6, eu me imaginava colocando a armadura de Deus e eu achava que eu estava revestida com a armadura de Deus. Eu não tinha o conhecimento de que não é dessa forma. Tem passos para chegar nessa armadura, tem um caminho para percorrer para chegar nessa armadura. Então, é muito forte esse estudo, assim, eu achei muito tremendo esse estudo, por isso eu quis estar trazendo para vocês, né? E que vocês estejam lendo e pedindo para que o Espírito Santo, ele mostre para vocês, porque ele mostra, né? Sobre a armadura de Deus. Coloquem lá, peguem um caderninho,
escreva, né, coraça da justiça, sandália, tal, e começa a pensar sobre isso. É como diz ali a palavra, ler, meditar, compreender e praticar. Porque a gente precisa praticar, a gente precisa viver a palavra de Deus, porque se a gente não viver, se a gente ler a palavra de Deus por ler e não viver, a gente não está debaixo dessa proteção, a gente não está debaixo dessa armadura de Deus. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Eu achei de grande importância estar trazendo para os jovens isso, porque os jovens, vocês precisam se revestir da armadura de Deus, precisam se revestir da proteção do Senhor todos os dias. E então era isso que eu queria estar passando para vocês hoje, mas quarta-feira que vem eu vou estar trazendo sobre cada peça da armadura o seu significado, tá? Vou estar trazendo, vou tentar simplificar o máximo que eu puder, como eu fiz hoje, né? Eu trouxe só um pedacinho daquilo que já foi falado no grupo de mulheres, né? Porque é um estudo bem forte, assim. Então, eu simplifiquei ele para poder estar trazendo ele para vocês de forma que vocês pudessem estar entendendo. Então, quarta-feira que vem eu vou estar trazendo sobre cada peça da armadura para vocês, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. E muito obrigada.